Boa tarde a todos. E damos início à apresentação da IC, ferramenta de otimização para futebol de robô simulado em cluster de alto desempenho. Eu gostaria de começar a apresentação com uma frase da Ginny Rometty, a CEO da IBM. Algumas pessoas chamam isso de inteligência artificial, mas a verdade é que essa tecnologia vai nos melhorar. Então, em vez de chamar de inteligência artificial, eu acho que vamos aumentar a nossa inteligência. Bom, por que isso? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar à própria definição de inteligência artificial. Um agente que tem inteligência artificial é aquele que consegue perceber o ambiente e toma as atitudes que maximizam a sua chance de sucesso. Às vezes, isso não é nada mais, nada menos do que um modelo matemático, um modelo que foi desenvolvido por alguma mente brilhante. Ou seja, a inteligência artificial, no estado atual, ela depende de ideias novas. Então, ela não substitui o trabalho da mente humana. E o que seria o futebol de robô simulado? É um simulador de física realista, em que entram dois times de 11 agentes cada, e cada agente é controlado por um programa individual, e eles se comunicam entre si por mensagens. Cada agente é controlado em bem baixo nível, a nível de juntas, para realizar movimentos. Dessa forma, seria muito complexo tentar controlar essas juntas manualmente para realizar um movimento. Para isso, nós temos alguns artifícios para controlar, e um deles é a utilização de keyframes. Os keyframes seriam como se fossem fotos dos momentos de algum movimento. Por exemplo, nesse caso do chute, é composto por 3 momentos. Ele preparando o chute, levantando a perna e executando o chute em si. Aí, em cada um desses momentos é registrado a posição das juntas e o keyframe ele realiza uma interpolação desses 3 movimentos para saber qual é a posição de cada junta em cada momento do tempo e executar o movimento. Dito isso, resta saber qual é o objetivo do projeto. Recentemente, foi adicionada uma nova dinâmica às partidas, o Pass Request, que é quando um jogador está com a bola e atende alguns requerimentos, ele pode pedir um Pass Request e ganha direito a um chute sem obstruções e sem interferência de adversários, só que o chute não pode ser direto para o gol. Essa situação de sem interferência é ideal para ele executar um chute muito preciso. Só que esse chute preciso não existia no nosso código. Esse chute parte mais ou menos da metade do campo, porque mais perto do gol que isso, vale mais a pena simplesmente chutar sem o pass request, já que o chute não pode ser direto para o gol. E, idealmente, a bola terminaria a trajetória perto do gol adversário, só que sem entrar no gol. Criar esse chute significa essencialmente encontrar números para o keyframe que gere uma sequência de passos que realize o chute que nós queremos. Só que para isso, nós precisamos de um processo matemático para encontrar esses números. Na Androids, um dos processos que nós mais usamos é o CMAS, a estratégia evolutiva baseada na adaptação da matriz de covariância. Como o tempo é curto, eu não vou entrar muito em detalhes matemáticos disso, mas aqui na esquerda nós temos uma animação mostrando mais ou menos como funciona. Ela é baseada em gerações, em que os melhores de cada geração definem a matriz de covariância da próxima. Ou seja, ele vai explorar as direções que deram melhores resultados. E como é baseada em gerações, por isso que é uma estratégia evolutiva. Nós descobrimos que esse é um método que funciona muito bem para quando você tem muitas variáveis e elas são dependentes entre si, que é o caso do Soccer 3D. Aqui na direita nós temos um esqueminha de como funciona o processo para você encontrar esses números. O CMS vai gerar um vetor para você testar. Aí você testa esse keyframe e a partir do resultado dele você gera algum número que indica o quão bem ele foi. Aí a partir disso ele vai fazer um ranking
dos vetores gerados e vê quais são os melhores e entrega de volta para o CMA, e ele vai gerar um novo vetor para você testar e assim por diante até que fique satisfatório. A forma mais natural de você avaliar uma geração é realizando uma simulação de cada vez e salvando o resultado em um vetor. Se você fizer isso, existe uma biblioteca em Python mantida pelo próprio criador do CMAS que faz todo o processo, e a implementação é bem tranquila. Só que isso é bem lento e pode demorar até uma semana para otimizar um chute de forma satisfatória. A solução para isso é você fazer a paralelização, que é realizar várias simulações simultaneamente. Só que para isso você vai precisar de algumas bibliotecas adicionais e vai precisar de um poder de processamento maior. Só que em contrapartida dá para otimizar um chute em algumas horas. Por falar em poder de processamento, a Itandroids tem uma parceria com a Intel e eles deixam nós usarmos o DevCloud, que é um cluster onde nós podemos realizar as nossas simulações. Qual que é o problema? Esse é um servidor remoto, então é um pouco mais difícil ficar verificando toda hora se está tudo dando certo. Então nós precisamos garantir que o processo de otimização vai ter uma certa robustez, ou seja, mesmo que ocorram imprevistos, nós não vamos ter perda de trabalho. Um cluster são várias máquinas trabalhando em conjunto. E como são várias máquinas, você precisa de alguma ferramenta para garantir que elas estão trabalhando devidamente. Como paralelização é algo bem importante, existem várias bibliotecas bem completas e poderosas para realizar tal tarefa. Uma delas é o Desk, que é a que nós utilizamos nesse projeto. Nesse diagrama aqui, nós temos inicialmente quatro máquinas. 3 delas começam realizando algumas tarefas, cada barrinha colorida representa uma tarefa de muitas que tem que ser concluídas, e em algum momento ocorre uma falha na máquina 2. Aí nesse momento o próprio Desk ele consegue redistribuir as tarefas e continuar o processo. Aí em algum momento que foi inserida uma máquina 1 aqui, aí ele redistribui de novo as tarefas e assim por diante, para trabalhar com todos os recursos disponíveis na maior velocidade possível. Além disso, o estado do sistema como um todo é salvo de geração em geração, para garantir que mesmo que ocorra algum imprevisto, se por algum motivo a tarefa foi cancelada, não vai haver perda de trabalho, porque é só resumir depois o processo. Agora que foi definido o processo de otimização, resta um último detalhe, que é criar uma maneira de ranquear os elementos de uma geração. Para isso foi definida uma heurística de recompensa, que é igual a 0,5 vezes a altura máxima atingida pela bola. Isso é para beneficiar os chutes que são mais altos, já que eles têm menos chance de colidir com algum jogador. Mais um fator, que pode ser 50 se atingir o objetivo e a bola cair na área adversária. 25 se for feito gol, que não é a situação ideal, mas ainda é uma situação boa. E menos a distância até o gol, em outros casos, para penalizar os chutes que forem muito distantes do gol. Cada keyframe gerado vai ser simulado com 6 chutes em 3 posições diferentes, e a recompensa total vai ser a soma da recompensa dos 6 chutes. E da forma que nós trabalhamos no cluster, 6 simulações foram processadas simultaneamente. Eu deixei a otimização rodando por aproximadamente 6 horas no cluster. O resultado foi o seguinte: a biblioteca ela trabalha com minimização de função custo ao invés de maximização de recompensa. A conversão é simples, mas o gráfico aqui vai ficar invertido. Só que mesmo assim, é possível reparar que conforme as gerações foram passando, a função custo foi diminuindo até o momento que ele começou a atingir o objetivo. Então pode-se afirmar que a otimização foi um sucesso. Obrigado a todos.